Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Ontem tivemos aqui longamente no Jornal da Manhã o Dr. Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES. Ele veio aqui porque numa entrevista, desculpe, que nós fizemos, eu tinha feito referência à herança petista no BNDES, e ele disse que ia apresentar um relatório em 45 dias, e apresentou em 44, que deve ser um livro, não sei, editado. Ele trouxe aqui a versão preliminar, que é essa que está aqui, né? Ele chama-se Livro Verde, Nossa História Tal Como Ela É, versão preliminar. Rio de Janeiro, julho de 2017, tem um pouco mais de 200 páginas tal. E aí ele fez uma série de considerações sobre o BNDES, e não foi possível a gente aprofundar o debate, até porque estávamos discutindo a questão da condenação do Lula tal, e ele fez uma série de questões muito naturais. Ele é presidente do BNDES defendendo a instituição tal. E evidentemente eu não podia comentar o relatório sem lê-lo, o que é óbvio, né? Eu li. E olha, sinceramente, nada contra o Dr. Paulo Rabelo de Castro, que é um economista importante, sério, muito eficiente, passou por diversos casos públicos, foi presidente do IBGE até recentemente, né? Mas a grande questão é que esse é o relatório da burocracia do BNDES, é um amontoado de números e não responde questões fundamentais, como por exemplo do Porto de Mariel, que foi uma das questões que eu levantei a ele, mas foi impossível poder aprofundar o Porto de Mariel de Cuba tal, e outras ações, por exemplo, em relação às campeãs. O relatório acaba sendo um elogio fabuloso ao projeto criminoso de poder petista. Por exemplo, só para citar, eu não vou me estender muito, e eu só podia comentar o relatório, viu, doutor Paulo Rabelo de Castro, após lê-lo. O senhor já tinha o relatório, eu não. O senhor me entregou naquela hora e eu evidente, fui ler, né? Que a minha obrigação de ofício é essa. O senhor diz assim, na página 10, nada mais fantasioso do que a associação imprudente das políticas públicas do BNDES, que são políticas de Estado, a intencional formação de um suposto dream team de empresas campeãs com projeção internacional. As políticas do BNDES na gestão do PT, o senhor me desculpe, não foram políticas de Estado, foram políticas de governo, e de um governo petista criminoso, traidor da pátria. Né? Isso não, né? Portanto, não há nenhuma fantasia em falar que o BNDES esteve a serviço do grande capital e do projeto petista, inclusive recebendo propinas. Pode não ser, e aí o senhor tem razão, quando o senhor verbalmente falou isso aqui não está no relatório, mas que não tem entrado, evidentemente, que não lança no balanço, não pegou o cidadão A ou B, mas as provas materiais são fundamentais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso, lembrando lá o Giordano Bruno no século XVI, ele dizia assim, que ingenuidade pedir a quem tem o poder para reformar o poder. É uma ingenuidade mesmo, isso, ele acabou daquele jeito na Inquisição no século XVI, de Giordano Bruno e tal. Eu fico pensando, quando eu sempre falei em BNDES, era necessário passar um pente fino, a nova direção, idem na Petrobras, idem no Banco do Brasil, o mesmo se aplica à Caixa, a Petrobras nem se fala, né? É impossível por quê? Porque você vai trabalhar com a burocracia já existente, burocracia que foi partícipe de uma visão, de uma política econômica desastrosa, né? A grande questão é que só é possível fazer realmente um pente fino nas empresas e bancos e empresas estatais para saber o que o PT fez com auditorias externas, não é possível fazer com os membros. Então, quando eu cobro o Pedro Parente da Petrobras, é impossível, não vai resolver nada. Vai ser um relatório semelhante a esse daqui. A nossa história tal qual como ela é. Nós temos, não é a nossa história, existem histórias no plural, não existe uma só. Então há um amontoado de informações que eu fiquei entusiasmado em relação a Angola, em relação a Cuba, e nós sabemos, o Ike Batista e tantos outros, né, que a história foi um pouco diferente do que é relatado aqui. A grande questão, portanto, é um debate sobre a petização do Estado. Ele entrou na estrutura de Estado do PT e não vai sair tão cedo da estrutura de Estado. Questão, portanto, que merece o BNDES uma auditoria externa. A Petrobras merece uma auditoria externa, Banco do Brasil, Caixa, tudo. Não é possível. Eu, por exemplo, com todo respeito ao senhor, que eu sei que é uma pessoa séria, né? Mas eu sei que o relatório é produto de uma burocracia, de um corporativismo que faz mal ao Brasil. Nós só seremos um país democrático o dia que nós destruímos o corporativismo. E a grande questão é que o BNDES, sim, serviu a um projeto criminoso de poder petista, né?
Eu não estou dizendo com isso que funcionários se locupletaram, não, né? Não, em hipótese nenhuma, mas todas as informações que nós temos sobre como essa política gerou propinas fora para o Partido dos Trabalhadores, isso é inegável. Portanto, a grande questão é o seguinte: vamos saber o que o PT fez em tudo isso, mas a condição sine qua non é a existência de auditorias externas. O poder não consegue se autorreformar, muito menos se autoinvestigar.